E agora você passa a palavra aqui pro meu amigo Léo. Eu quero já então você continuar esse tema do encontro com Deus, mas eu vou deixa para você. Você não vai responder agora e já vou. Quando eu terminar aqui, você já vai em seguida. O quão importante para você é o encontro com Deus e qual a importância? Olha para você ver. Você ouviu dele agora. Qual a importância você acha? Eu vou usar a palavra trabalho, ou vou usar a palavra prazeroso para você. Isso que você acabou de ouvir, que você mandou uma mensagem, você crê que não é o... Ele crê que não é o Leonardo mandando. É o próprio Deus usando a sua vida. Vamos lá, boa noite a todos, né? Quero dizer que é um motivo de alegria poder ter essa oportunidade. Eu vim mais de acompanhante, né? Mas acredito que Deus ele preparou esse momento. Não só para mim, para os ouvintes também, que tem o privilégio dessa noite estar ouvindo a palavra do Senhor. Aqui à noite foi abordado vários temas, né? A gente estava ali no começo do programa falando sobre Jonatas. Você trouxe no programa, o Marquinhos trouxe algumas coisas. E Deus ele gera uma palavra no meu coração para que venha encaixar e resumir tudo. Lucas capítulo 15, né? É uma parábola bastante conhecida que resume muita coisa nas nossas vidas, né? A parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, vai dizer que um certo homem, né, tinha 2 filhos, e um dos filhos dele vai dizer: pai, me dá tudo que eu tenho que é de direito. E a gente bem sabe que a gente só tem direito à herança quando o nosso pai ele vem a falecer. Só que este jovem, ele tem desejo. Assim como nós vivemos no mundo, a qual nos proporciona vários desejos. O interessante é que quando esse jovem ele vai pedir ao pai a sua parte da herança, o pai em momento nenhum ele vai hesitar ou vai questionar. É a mesma coisa de eu estar vendo Jesus ele dizendo: não, pode ir. Porque Jesus ele não vai nos obrigar. Lucas 9:24 vai dizer: aquele que quiser vir até mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Não é só um dia, nós temos que negar todos os dias. Nós estamos vivendo num mundo onde 8 a cada 3 pessoas elas sofrem de alguma crise. E dentro dessas crises, a ansiedade, a depressão é um dos tópicos que mais atormenta as pessoas nos dias atuais, né? Só que o interessante é que assim, nós depositamos a nossa fé e a esperança em quem? No homem, nas pessoas. E as pessoas elas são falhas, as pessoas vão nos decepcionar. Esse jovem ele está achando que ele tem algo para viver lá fora. Porém, em momento nenhum, o pai vai questionar ele. E eu estou vendo os relatos do Marcos aqui, ele contando. O interessante é que Deus nos permite as nossas escolhas. Deus vai nos permitir. Deus não vai impedir. Deus ele vai nos permitir escolher, vai nos permitir muitas das vezes cair numa frustração. Por quê? A gente só vai conseguir enxergar alguma coisa quando a gente está no fundo do poço. Eu costumo dizer que o fundo do poço não é o final da nossa história. Eu já tive no fundo do poço também. Mas foi no fundo do poço que eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida e comecei a perceber que andando com as minhas próprias pernas eu não consegui chegar a lugar nenhum. E muitas das vezes Deus vai nos permitir nossos medos, a nossa ansiedade, os nossos traumas, nós passarmos por decepções, né? Porque Deus ele usa nossas frustrações para que nós viemos entender que não existe outro caminho a não ser o Senhor, né? Que a gente tem um propósito. Todo mundo tem um propósito nessa vida. E muitas das vezes a gente quer fazer igual Jonas. O recado é pra gente ir pra Nínive. Mas a gente quer ir pra Tarso. Por quê? O interessante é que Jonas, ele é profeta. Jonas é um homem que conhece a palavra. E quantos estão lá fora que conhecem a palavra hoje? Mas estão lá fora por causa de quê? Porque não soube perdoar. Porque no olhar da visão de Jonas, os ninivitas não mereciam perdão. E muitas das vezes a gente está no fundo do poço porque a gente não consegue liberar perdão. Eu consegui mudar a minha vida e sair do fundo do poço a partir do momento que eu comecei a perdoar aquelas pessoas que me machucaram. Porque quando a gente tem mágoas, tristeza, angústia dentro do nosso coração, a gente só vai alimentando a nossa alma. E isso é como um próprio veneno, ele vai nos matando aos poucos, nos corroendo por dentro. Você falou o assunto do seu pai, eu também não tive um pai presente na minha vida. Mas eu aprendi a perdoar. Por quê? É o que você falou. Talvez ele não tenha sido preparado. E quantos de nós não somos preparados? E muitas das vezes a gente fica se cobrando muitas coisas que não é necessário.
Mas aí quando a gente entende que o texto ele é bem claro, e eu gosto muito desse versículo de número 17, que ele vai dizer, e caindo em si. O interessante é que a gente está falando do encontro com Deus, mas enquanto a gente não cair em si, que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, que sozinho a gente não vai aguentar as pancadas da vida, que sozinho a gente não vai suportar. Porque quando a gente pensa que está sozinho, a gente não está sozinho. Se a gente fizer uma análise da nossa vida, tantas lutas que a gente passou e Deus tem nos sustentado. Mas tem hora que a gente está tão focado nas nossas lutas diárias que a gente não consegue ver que Deus está do nosso lado. Então Deus permite a gente estar no fundo do poço. Por quê? A gente vai cair em si. Olha que interessante. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Por quê? Ele vai gastar tudo que ele tem. Noites, baladas, amigos. Vai viver da maneira que ele queria viver. E Deus nos permite acontecer isso na nossa vida. E aí quando a gente se frustra e quebra a cara, a gente precisa fazer igual ao filho pródigo. Cair em si. Quando a gente começa a cair em si, aí a gente começa a enxergar. E aí a gente começa a entender um propósito que Deus tem sobre a nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Você tá louco. Porque, ó, algo interessante que você falou aqui. Jonas, ele só vai lembrar do chamado dele quando ele está dentro do ventre da baleia. Aí ele vai voltar a orar. Então, assim, muitas das vezes, o processo não é para nos matar. Não. É que a gente, muitas das vezes, quer crucificar Deus. Quer falar assim, Senhor, o Senhor me abandonou, isso, aquilo, outro. Não é que Deus nos abandonou. É que nós não procuramos Ele. Né? Deus não abandona ninguém. É porque a gente não tem um tempo, um particular com Ele. Então Deus nos permite entrar em certas situações no fundo do poço para que a gente venha enxergar que a gente não está sozinho aqui nesse mundo e que Deus ainda está do nosso lado e Ele tem um propósito sobre a nossa vida. É isso que a gente precisa entender.